cada hora surgem 700 novos casos de trauma dental envolvendo fraturas dentárias, ósseas, luxações e traumas dos tecidos moles. Olá, seja bem-vindo à primeira aula da Semana do Trauma Dental. Eu sou o professor Rogério Almeida, estou super feliz em ter você aqui e prometo que essa será uma super semana. Para aqueles que não me conhecem, sou odontopediatra há 27 anos e desde 2005 venho ensinando, através dos meus cursos presenciais e online, a importância do atendimento dos traumas dentais e como isso pode ser algo prático e lucrativo. Mas daqui a pouco conto um pouco mais sobre isso. Agora quero que você saiba tudo o que te espera durante essa incrível semana. Então seja muito bem-vindo. Antes de dar o start para a nossa super aula, eu tenho alguns recadinhos. Logo abaixo desse vídeo tem um espaço reservado para comentários. Então, se ao final da aula você tiver dúvidas, pode ficar à vontade para enviar as perguntas aqui, que eu mesmo vou respondê-las. E não esquece de usar esse espaço para me contar o que você achou da nossa aula de hoje. A sua opinião é muito importante e vai me ajudar a preparar as próximas aulas. As atividades que vamos realizar durante a semana serão enviadas direto no grupo de WhatsApp. Portanto, não saia do grupo. Estar lá vai garantir que você receba todo o conteúdo sem atraso. Recado dado, desligue tudo à sua volta, se concentre aqui, que agora vamos começar. Nessa semana você vai descobrir toda a verdade sobre os traumas dentais e vai perceber que existe uma lógica nos atendimentos e procedimentos realizados. Vamos mostrar também casos clínicos, além de apresentar um hands-on de um dos procedimentos mais realizados e desafiadores no tratamento dos traumatismos. E vamos começar a nossa semana falando sobre a verdade por trás dos traumas dentais e, além disso, como você poderá conduzir esses atendimentos da melhor forma possível. Antes eu quero contar um pouquinho como cheguei até aqui. Sou goianiense, neto de um dentista prático licenciado, e que ainda criança foi conhecendo e se apaixonando pela odontologia. Comecei a minha trajetória profissional em 1995, no Hospital das Forças Armadas em Brasília, e lá eu atuei até 2002. Me especializei em saúde coletiva na Universidade de Brasília, odontopediatria no Hospital das Forças Armadas, fiz mestrado em Ciências da Saúde na Universidade de Brasília e pós-graduação em Traumatologia Dentária na Universidade de Valparaíso, no Chile. Me tornei Fellow da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, IADT, em 2015, devido às minhas contribuições nos campos do tratamento, ensino e pesquisa na área da traumatologia dentária. Sou sócio proprietário, juntamente com a professora Elaine Maia, da Cabi Odontologia e coordenador técnico-científico da Rede Odontopediatras 24 Horas, ambas em funcionamento desde 2003 em Brasília. Sou também tutor no projeto Trauma Dental no Hospital Universitário de Brasília, do HUB. Sou criador de cursos online e presenciais sobre traumatismos dentários e do perfil Trauma Dental Brasil no Instagram. Mas essa história começou há muito tempo. Ainda na faculdade, eu já sabia que queria cuidar de crianças e tinha a certeza que queria ser odontopediatra. O que eu ainda não sabia era que os traumas dentais também fariam parte integral das minhas escolhas profissionais. E preciso te confessar que no início, quando eu comecei a atender os traumatismos dentários, eu também sentia muita insegurança, medo, ansiedade, especialmente na fase do diagnóstico. Afinal, como todos sabemos, o diagnóstico é decisivo na hora de executar um tratamento adequado e obter um bom prognóstico. Mas eu também sempre acreditei que para ser um bom profissional havia a necessidade de dominar, além das técnicas odontológicas, controlar o comportamento do paciente, de sua família, ou seja, um cuidado com os aspectos psicológicos também. Pois eles geralmente chegam ao consultório com bastante medo, muitas vezes com dor e várias dúvidas. E percebi que minha paciência e habilidades no atendimento infantil também favoreciam os atendimentos nos traumatismos dentários. E então, essa paixão pelo trauma dental ficou ainda mais aflorada em mim. Eu comecei a estudar mais e mais sobre o assunto. Fiz inúmeros cursos no Brasil e no exterior. Ao longo do tempo, adotei os protocolos da IADT desde 2001, 2007, 2012, 2020, sempre aplicando suas recomendações nos nossos atendimentos. Mas mesmo assim, ainda haviam dúvidas e desafios a serem superados nos atendimentos das urgências dos traumas dentais.
Isso nos levou a buscar e construir soluções e dessa forma desenvolvemos um método específico para esses atendimentos. Um método simples, porém capaz de alcançar melhores resultados nos atendimentos, que daqui a pouco vou falar mais sobre ele para todos vocês. Como já mencionei, depois de muito estudo, comprometimento e dedicação, eu me tornei Fellow da Associação Internacional de Traumatologia Dentária. Para quem não conhece, essa certificação exige muito conhecimento teórico e prático sobre o tema. E atualmente são 97 Fellows da IADT no mundo, sendo apenas 2 dentistas com essa certificação no Brasil. E, com muito orgulho, eu sou um deles. Todo o meu conhecimento acumulado de 27 anos de odontologia também me levou a ser convidado a participar de importantes discussões sobre a saúde pública brasileira e colaborar na elaboração de protocolos e metodologias utilizadas pelo SUS no atendimento dos traumas dentais. E é por isso que o método Workflow, que eu vou te apresentar durante essa semana, é um método seguro, pautado cientificamente, porém descomplicado, prático, direto ao ponto, que vai permitir desmistificar de uma vez por todas a traumatologia dentária. Com ele em mãos, basta você seguir todas as etapas que, com certeza, terá mais segurança na hora de diagnosticar e tratar traumas dentais, devolvendo a funcionalidade e a estética ao seu paciente. Eu estou muito comprometido e animado com a missão de formar o maior número de dentistas experts em trauma dental no Brasil. Por isso, que somente depois de várias versões presenciais, resolvemos estender a formação a nível online, sem abrir mão da qualidade. Pois, somente assim, teremos a certeza de atingir o maior número de profissionais possíveis. Eu sei que quando falamos de trauma, a primeira coisa que vem à cabeça é: ai meu Deus, será que a criança vai deixar atendê-la? Será que os pais vão atrapalhar? Será que realmente é um caso de urgência? Mas a partir de agora, eu quero que você tenha a certeza que essa será a sua virada de chave. Pois chegou a hora de você entender que o atendimento de trauma não é um bicho de 7 cabeças, que os traumas não acometem apenas crianças e que esse atendimento não é privilégio para poucos dentistas. E mais, durante essa semana, você vai entender o porquê que você precisa e deve atender os traumas dentais com urgência. Se você prestou atenção no início dessa aula, você viu um cronômetro, certo? Ou melhor, um traumômetro. E esse cronômetro mostrava a quantidade de 700 novos traumas dentais por hora. 700 casos de traumas dentais por hora equivalem a 16.800 novos casos de trauma dental por dia, 504 mil por mês e assim por diante. E o fato é que não temos dentistas suficientes e preparados para atender toda essa demanda. E eu quero que você, que está me assistindo hoje, possa atender essa demanda e se tornar referência no atendimento de trauma dental em sua cidade, mesmo você sendo um clínico geral ou um especialista em outra área da odontologia. E tudo isso de forma rápida, segura, totalmente descomplicada e te permitindo cobrar um valor justo pela qualidade dos seus serviços. Mas para isso, preciso primeiramente te mostrar, durante essa semana, que existem objetivos claros no atendimento das urgências dos traumas dentais e um passo a passo lógico a ser seguido. E esses objetivos orientam uma sequência lógica de procedimentos, que vai te dar segurança na hora de realizar o atendimento de urgência, te orientando como conduzir desde o primeiro contato com a família, no pré-atendimento, no diagnóstico, planejamento e execução dos procedimentos mais adequados, direcionando o que fazer e o que não fazer nesse tipo de atendimento. Mas não sou eu quem vai determinar que você atenda casos de trauma dental. No final dessa semana é você que vai decidir isso. A minha missão aqui é contar toda a verdade sobre o trauma dental. Então, vamos aos fatos. No Brasil e no mundo, as quedas e colisões são as principais causas de traumatismos dentários. De acordo com a literatura, as luxações são as principais lesões na dentadura decídua e as fraturas coronárias as principais lesões na dentadura permanente. Em média, cada uma dessas lesões necessitam de 3 a 4 consultas de controle clínico radiográfico no primeiro ano de acompanhamento do trauma. Isso significa que você deve agendar o seu paciente atendido de urgência para outras novas consultas de controle, com intervalos variados, de acordo com os tipos de traumas. Preciso te dizer que se o paciente e sua família gostar do seu atendimento, facilmente toda a família vai querer ser atendida por você. E ainda mais, esse mesmo paciente vai te indicar para todos os seus amigos, familiares, inclusive nas redes sociais. E eu posso afirmar isso porque é o que acontece comigo há 27 anos, e os meus alunos e colegas dizem a mesma coisa.
Mas será que as vantagens superam os desafios desse tipo de atendimento? Como eu disse, hoje é o dia em que vou te contar toda a verdade por trás dos atendimentos de trauma dental. Então chegou a hora de te contar quais são os principais desafios, afinal, nem tudo são flores. Agora eu vou apresentar aqui 3 grandes desafios citados na literatura e vivenciados por mim nos atendimentos das urgências em traumas dentais. Primeiro, inicialmente podemos identificar o conhecimento limitado sobre os traumatismos dentários dos dentistas, profissionais da saúde, pais e educadores. Podemos realmente dizer que este é um dos principais desafios que interferem nesses atendimentos dos traumas dentais. Mas não somente falta de conhecimento do dentista, que é fundamental ao tratamento, mas o desconhecimento dos profissionais de saúde e da população em geral. Consideramos que o conhecimento do profissional ou leigo seja fundamental aos primeiros socorros, aos encaminhamentos e aos tratamentos profissionais adequados. Por diversas vezes já nos deparamos com situações que evidenciam o desconhecimento dos traumatismos por parte dos colegas dentistas, encaminhando pacientes para o reimplante de dentes descidos, por exemplo. A falta de conhecimento do médico que reimplanta um dente descido após horas em que o dente foi avulsionado. Então, podemos dizer que essa falta de conhecimento generalizada interfere profundamente no atendimento das urgências dos traumas dentais. Falando especialmente sobre os dentistas, o trabalho de Yang e Paranhos, de 2008, avaliou o conhecimento desses profissionais em várias partes do mundo acerca dos traumatismos dentários. Os resultados e conclusões dessa pesquisa evidenciaram as deficiências sobre o nível de conhecimento dos dentistas e algumas barreiras no tratamento das urgências dos traumatismos dentários. Uma das principais barreiras identificadas pelos autores foi a remuneração inadequada percebida, o que interferia na motivação para o atendimento dos traumatismos. Outras barreiras identificadas foram a maior demanda de tempo necessário aos atendimentos e a colaboração limitada das crianças, que geralmente é o principal público, naturalmente exigindo conhecimentos específicos. A falta de confiança e conhecimentos limitados dos profissionais em relação ao diagnóstico e aos cuidados necessários diante dos traumas dentais também foram ressaltados nesse estudo. Gosto muito desse trabalho, pois ele evidencia questões práticas sobre os principais motivos pelos quais os dentistas não se dedicam ao atendimento dos traumatismos dentários. E podemos assim mostrar soluções para essas barreiras. Cursos, capacitações, aplicativos, tecnologias são instrumentos capazes de minimizar a barreira de falta de conhecimento. E em relação aos demais profissionais de saúde e leigos, a literatura reforça que a responsabilidade de educar e treinar outros profissionais de saúde, professores, cuidadores infantis e leigos sobre os traumatismos dentários, é do dentista. Outro desafio muito importante é a falta de disponibilidade de serviços de urgência e o despreparo dos profissionais dentistas para esses atendimentos. Para evidenciar essa limitação, uma pesquisa recente avaliou o gerenciamento dos serviços de atendimento de traumas dentais em 42 países. Esse trabalho também é muito interessante, pois conclui que, além das limitações na disponibilidade dos serviços de urgência, como nós intuitivamente já percebíamos, também há limitação na competência dos profissionais para esses atendimentos. E que essa disponibilidade é ainda mais grave fora do horário comercial e prejudicada pela falta de capacitação dos profissionais que realizam esses atendimentos. Outro aspecto interessante da pesquisa é que esses são problemas comuns aos países desenvolvidos ou não. Por esse motivo, ficamos felizes ao apresentar uma alternativa prática a essa barreira. Criamos em 2003 um serviço de urgência para traumatismos dentários. A ideia foi reunir um grupo de profissionais especialistas em odontopediatria que se alternassem em plantões semanais para o atendimento 24 horas, sábados, domingos e feriados, especificamente dos traumatismos dentários em crianças e adolescentes. Realizamos esse modelo de atendimento ininterruptamente desde 2003 em Brasília. Além da importância social que acreditamos que o serviço de urgência tenha, o retorno financeiro também é animador. É muito gratificante constatar que o nosso serviço é percebido positivamente pelos colegas dentistas da nossa cidade. Veja esse depoimento. Você não sabe como minha vida melhorou depois do Odontopediatras 24 horas.
Sabemos que todos os profissionais também têm suas vidas pessoais, querem tomar uma cervejinha ou um vinho depois do expediente, viajar nos finais de semana. E o que fazer com as demandas de urgências dos seus pacientes? E se um pai, uma mãe, uma escola ligar relatando um acidente com traumatismos dentários? O que fazer diante daquele cenário? É por isso que há um reconhecimento dos colegas, visto que essa pronta disponibilidade e qualidade dos serviços geram tranquilidade e segurança. Muitas vezes os próprios dentistas nos contactam para encaminhar seus pacientes. E isso, é claro, exige todo um cuidado ético em retornar esses pacientes aos colegas. Mas é claro que quando o paciente nos procura espontaneamente, há uma grande chance de tornar-se nossos pacientes regulares. Bem, mas vamos ao terceiro e último desafio apresentado: a associação dos traumatismos dentários, também chamados politraumatismos. Comumente, podemos observar 2 ou mais dentes envolvidos no trauma, ou situações onde mais de um tipo de trauma está presente no mesmo dente lesionado. São situações que dificultam o diagnóstico, o tratamento e prognóstico. Temos aqui uma criança com histórico de trauma em que os 2 incisivos centrais modificaram a coloração, ficando bastante acinzentados. Em um outro momento, a criança sofreu um outro trauma associado nos mesmos dentes, no qual gerou sangramento no sulco gengival palatino, dos dentes 51 e 61. Trauma no freio labial superior e trauma no tecido mole. Dessa maneira, observamos 2 situações de trauma em momentos distintos, em que muitas das vezes não conseguimos associar os achados clínicos ou radiográficos do momento ao trauma mais recente, mas sim às situações traumáticas anteriores. Novamente aqui, uma situação em que o esclarecimento da família sobre a história de traumas dentários pregressos nos ajuda a compreender e conduzir o atendimento da maneira mais adequada. Aqui, mostramos outra associação de traumas em momentos diferentes. Aconteceu uma fratura radicular no dente 61, com o deslocamento total da coroa e parte da raiz. 3 meses após, na imagem da direita, observa-se traumatismo com sangramento no sulco gengival dos dentes 51 e 52. Essa recorrência dos traumatismos é muito comum, especialmente na infância, e precisamos estar atentos a isso, pois essa quantidade de sinais e sintomas gerados nos vários momentos dos traumas podem gerar dúvidas. Portanto, nem sempre é tão fácil diagnosticar. Como dissemos, os traumas podem ser múltiplos, envolvendo mais de um dente, ou ainda, envolvendo mais de um trauma no mesmo dente. Pensando nessa situação, imaginamos como poderíamos deixar isso mais claro para você. Por esse motivo, criamos um desenho que apresentasse simultaneamente características clínicas e radiográficas de todos os tipos de traumatismos dentários. Esse desenho chamamos carinhosamente de coice de mula. Essa tem sido uma preocupação mais recente, vista no atual protocolo da IADT, onde considerava que o envolvimento de mais dentes ou lesões combinadas podem necessitar de mudanças nas estratégias dos gerenciamentos e tratamentos dos traumas. Aqui temos um politraumatismo dentário, onde observamos traumas de tecidos moles, fratura e deslocamento dentário. Essa criança estava na festa junina, brincando de patinete, e ao andar com o patinete na grama, a rodinha travou e a criança foi com a boca no guidão do patinete, o que gerou essa associação de traumas, um politraumatismo dentário. Essa condição pode gerar muitas dúvidas no seu diagnóstico e forma de tratamento. Bem, esses desafios apresentados levam a questionamentos importantes sobre os atendimentos das urgências dos traumas dentais. Entretanto, nessa aula, abordaremos especialmente a etapa diagnóstica. Como reconhecer e o que fazer diante dos traumas dentais? Por onde começar o tratamento? Qual ou quais os procedimentos necessários ao tratamento? E em que ordem de prioridade? Como falamos anteriormente, o diagnóstico é fundamental ao tratamento. E por esse motivo, eu e a professora Elane Maia estruturamos todo o atendimento de urgência, do início ao fim, em etapas. Mas hoje, daremos ênfase à etapa diagnóstica, que permitirá a identificação e guiará os procedimentos necessários a um tratamento de sucesso. Essa é a primeira etapa do método que chamamos de workflow, e seguimos uma ordem para realizá-lo, iniciando pela anamnese, depois asepsia e finalizando com o diagnóstico propriamente dito. Esses 3 procedimentos, que também chamamos de passos, permitem identificar a gravidade da condição do paciente e evidenciam com maior clareza os dentes e demais tecidos envolvidos e suas alterações clínicas e radiográficas presentes. A anamnese também ajudará na identificação da gravidade e urgência do atendimento, no direcionamento das avaliações clínicas e radiográficas. A asepsia é importante para permitir uma avaliação clínica mais adequada. E, por fim, o diagnóstico propriamente dito,
utilizando-se de avaliações clínicas e radiográficas. E uma vez o diagnóstico realizado de uma ou múltiplas lesões, podemos agora planejar os procedimentos necessários ao tratamento. Orientados pelo método Workflow, consideramos que os procedimentos devem ser realizados sempre que possível, obedecendo níveis de prioridade. Primeiro, controle da dor. Segundo, favorecimento da cicatrização dos tecidos. E terceiro, restauração da função e estética. Como eu já mencionei, o diagnóstico pode ser um grande desafio. Quando estudamos traumas dentais, geralmente são apresentados 14 tipos de traumas que envolvem tanto os dentes decíduos quanto os dentes permanentes. Esses traumas são classificados em grupos. Temos os traumas dos tecidos dentários e polpa, como as trincas de esmalte, fraturas de esmalte e dentina, fraturas de esmalte e dentina envolvendo a polpa, fraturas coronorradiculares envolvendo a polpa e as fraturas radiculares. Geralmente temos também descrito nessa classificação os traumas dos tecidos ósseos, como as fraturas alveolares. Temos também os traumas dos tecidos periodontais, como as concussões, subluxações, luxações extrusivas, luxações laterais, luxações intrusivas e avulsões. E finalizando, temos os grupos dos traumas dos tecidos moles, gengiva e mucosa oral, envolvendo as lacerações, contusões e abrasões. Veja bem, podemos ter esses tipos de traumas envolvendo apenas os dentes decíduos em crianças. Podemos ter situações envolvendo dentes decíduos e permanentes em crianças com a dentadura mista, ou ainda apenas os dentes permanentes, tanto em crianças quanto em adolescentes e adultos. Precisamos conhecer profundamente cada um dos tipos de traumas dentais, suas alterações clínicas, radiográficas, tratamentos específicos e necessidades de acompanhamento. Isso pode ser conseguido facilmente através dos protocolos atuais disponibilizados pela IADT. Entretanto, as coisas começam a complicar quando temos no mesmo paciente traumatizado 2 ou mais dentes envolvidos com lesões iguais ou diferentes, ou ainda mais de um tipo de trauma no mesmo dente. Essas condições de associação de traumas justificam uma atenção minuciosa, descrevendo os dentes envolvidos e o tipo ou tipos de lesões associadas. Um exemplo disso seria diagnosticar o dente 21 com fratura coronária de esmalte e dentina com exposição pulpar e uma subluxação. Mas é importante relembrar que, antes do diagnóstico propriamente dito, necessitamos de realizar previamente a anamnese. Nesse momento, vamos compreender a dinâmica do acidente, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. Se bateu a boca de frente ou se caiu com a boca fechada, se mordeu numa corda que foi puxada. Tudo isso vai direcionar nosso olhar para o exame clínico e radiográfico necessário e quais os dentes e tecidos provavelmente envolvidos. A asepsia antes do diagnóstico permitirá limpar a ferida, possibilitando identificar a origem dos sangramentos, exposição de tecidos e a extensão da ou das lesões. Agora partiremos para o diagnóstico propriamente dito. E como vamos fazer isso? Para começarmos uma avaliação clínica ou exame clínico, a literatura sugere iniciarmos pelas estruturas maiores até chegarmos aos dentes. Por exemplo, numa queda de bicicleta, vamos começar avaliando alterações gerais, incluindo as neurológicas. Depois seguimos para a face, ATM, osso maxilar e mandibular, lábios, língua, gengiva e, por fim, os dentes. Geralmente, os dentes mais acometidos são os incisivos superiores, seguido pelos inferiores. Entretanto, precisamos ter consciência de que todos os dentes, tanto incisivos quanto caninos, premolares e molares superiores ou inferiores, podem ser envolvidos nos traumas. Normalmente, nessa avaliação clínica dos tecidos lesionados após a asepsia, utilizaremos a inspeção visual, auditiva e palpação para identificar sangramentos, fraturas ósseas e dentárias, deslocamentos de tecidos, interferências oclusais, mobilidades ósseas e dentárias, avulsões dentárias e de tecidos moles, bem como ainda lacerações, abrasões ou contusões. O uso de recursos como testes de sensibilidade oferecem importantes informações sobre a condição pulpar. Já os testes de percussão são muito utilizados para identificar a dimensão e envolvimento dos tecidos periodontais. A associação de tecidos lesionados, como já dissemos, é muito comum.
Estima-se que 1/3 dos traumas dentários são acompanhados de lesões dos tecidos moles. As combinações de fraturas dentárias com lesões dos tecidos periodontais também são muito comuns, e isso pode alterar grandemente o prognóstico, aumentando as chances de necroses pulpares dos dentes com essas condições. As luxações também estão associadas frequentemente às fraturas ósseas, especialmente nos casos de luxações laterais e intrusões. Por todos esses motivos apresentados, é muito importante obedecer uma sequência de avaliação criteriosa, iniciando, como dissemos, pelas estruturas maiores até as estruturas menores, que são os dentes. No exame clínico, vamos avaliar a integridade dentária, identificando fraturas coronárias ou presença prévia de restaurações, coloração dos dentes, mobilidade, sangramento nos sulcos gengivais, deslocamentos, respostas aos testes de sensibilidade e percussão são os recursos clínicos mais utilizados. Após o exame clínico dos dentes traumatizados, realiza-se o ou os exames radiográficos, geralmente utilizando-se incidências periapicais ou oclusais. Na avaliação radiográfica, ficaremos atentos ao desenvolvimento radicular ou eventuais reabsorções, espessamento do ligamento periodontal, fraturas coronárias, radiculares e ósseas, além da presença de corpos estranhos nos tecidos moles. Presença ou ausência de dentes, especialmente no diagnóstico diferencial para os casos de avulsões, em que não se encontra o dente perdido, ou nos casos de luxações intrusivas completas. A realização de 2 ou mais radiografias podem ser necessárias, variando as angulações a fim de viabilizar o diagnóstico adequado. Como podemos verificar agora, existe uma lógica por trás dos atendimentos dos traumas dentais, e que, se você seguir essa lógica, terá muito mais chances de sucesso em seus tratamentos. Mas fica claro que o diagnóstico inicial é um dos maiores desafios e precisa ser muito bem elaborado. Assim, o tratamento ficará muito mais fácil. E para isso eu quero lançar um desafio. Eu vou enviar daqui a pouco um PDF com algumas fotos e informações de 5 casos clínicos de traumas dentais, endurecidos e permanentes, lá no grupo do WhatsApp. E vocês deverão analisar os casos e anotarem as suas hipóteses diagnósticas de cada um deles, que na próxima aula eu vou entregar os resultados. Os casos clínicos têm imagens fotográficas juntamente com suas imagens radiográficas para a sua atividade prática de diagnóstico. Os traumas envolvem dentes descidos e permanentes, apenas da região anterosuperior. Reforçamos a importância de se avaliar sangramentos nos sulcos gengivais, deslocamentos de dente e tecidos, mobilidades dentárias, traumas dos tecidos moles, fraturas dentárias, fraturas radiculares, fraturas ósseas, exposição pulpar, dentre outras alterações clínico-radiográficas. Acredito que vocês não terão grandes dificuldades. Na próxima aula, que será amanhã, vou te mostrar na prática como utilizar o método Workflow para o atendimento das urgências dos traumatismos dentários. O mesmo método que construí ao longo desses 27 anos e me permite oferecer os melhores resultados aos meus pacientes. Portanto, amanhã a aula vai estar demais e eu conto com você. Então vamos encerrando por aqui, lembrando que é muito importante a sua opinião. Quero muito saber o que você achou da nossa aula. Se tiver dúvidas, manda para mim que eu faço questão de responder. Compartilhe esse vídeo com outros colegas e peça para eles se inscreverem na semana. Ainda dá tempo de participar. Assim, eles receberão o aviso das próximas aulas direto no e-mail. O vídeo vai ficar disponível por poucos dias, então se quiser rever essa aula, fique à vontade. Conto com você amanhã em mais uma super aula. Faça a atividade e obrigado por estar aqui. Um super abraço e até amanhã.